Então, eu convido agora a Osmarina Oliveira, ela é integrante do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que presta um importantíssimo papel na luta indígena em todo o Brasil. Agradeço, Osmarina, a tua presença. Tem 5 minutos para fala. Deixa eu liberar o teu áudio. Olá, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Então, eu sou do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Em primeiro lugar, eu quero dar assim, os parabéns ao deputado Goura, né, por ter assumido essa questão indígena e assumido essa causa das casas de passagens, né? Eu acho que isso é um momento muito importante, né, de estarmos reunidos e discutindo. E quero dar os parabéns aos municípios que já têm assumido essa causa, assim, né? Eu acho que de suma importância. Eu morei muito tempo em Santa Catarina, e no estado de Santa Catarina isso não acontece, mesmo com o assassinato daquele menino Vitor, né, que foi degolado, hoje ainda não existe essas casas de passagem. Então, assim, eu acho que o estado do Paraná está assim, mais avançado nessas discussões, né? Quero colocar assim, né, que os indígenas sempre circularam no seu território, né, e com a ocupação isso vai diminuindo, né. Também teve as questões das criações das reservas, né, no começo do século, mas que essas terras que foram criadas, elas não foram preservadas no seu tamanho, né, ela foi reduzida na década de 50, no acordo do governo Lupion, né, que isso está explícito na Comissão Estadual da Verdade e na Comissão Nacional da Verdade, né. No oeste do Paraná, a gente tem uma realidade assim, os guaranis também sempre circularam aqui na região, tanto que em Foz do Iguaçu existia uma aldeia, né, porque aqui era o local de passagem para visitar os parentes do Paraguai e Argentina, né, então existia essa aldeia que era o local de acolhimento. Hoje, essa aldeia foi extinta na década de 70, né, num acordo entre o INCRA e a FUNAI, né, então os Guarani perderam esse espaço de local de paragem, né, para poder visitar os seus parentes nos países vizinhos, né. Então, é necessário uma casa de passagem aqui na região. A gente tem também, além dos Guarani, a gente tem a questão do povo Macá, né, que é um povo que vem do Paraguai para vender os seus artesanatos. Inclusive, houve, a princípio, uma conversa com o pessoal do Parque Nacional do Iguaçu para que estivesse a possibilidade de que esses indígenas construíssem um espaço para vender os seus artesanatos, né, porque hoje eles estão colocam no chão, né, coisas improvisadas, então precisaria desse espaço. Então, acho que a casa de passagem também traria a possibilidade da gente pensar nesse espaço para ter a exposição de artesanatos, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser pensado, né? Então, assim, hoje os indígenas têm vários motivos para sair das suas terras, né? Para estudar, para trabalhar, né? Vender os seus artesanatos, porque também o artesanato é o que sustenta, né? Porque, como a própria FUNAI já colocou, as terras são minúsculas, né? Não tem espaço e não tem incentivo para a agricultura, né? Então, eles saem em busca de melhores condições de vida, né? E aí a falta dessa casa de passagem expõe eles às várias violências, né? Como aconteceu no caso desse menino Vitor, né? E aí eu acho que é importante esse espaço, né? E da construção dessas casas que se possa também ter uma discussão, né, que seja administrada e que tenha recursos públicos previstos para essas casas de passagem, né, por conta de que, porque precisa de manutenção dessas casas, né, precisa ter espaço que também privilegie também um espaço para armazenamento desses artesanatos dos indígenas, né? Então, que isso seja discutido em conjunto, né? Mas que o recurso seja pelo Estado, né? E que haja um controle dessa entrada e saída desses indígenas, né? O período que eles podem ficar, né? Como já tem essa experiência nessas casas de passagem nos municípios, né?
Então, acho que isso é importante. E uma coisa que, durante aqui as nossas falas, o que a gente tem previsto, inclusive alguns comentários nas redes sociais, né, de que haja uma formação, uma informação para essas, quando se vai ser construído o local escolhido, que a sociedade seja formada. Por que dessa construção, né? Por que da importância de ter esse espaço para os indígenas? Porque eu já vivenciei momentos assim de que quando se vai construir um espaço, há uma resistência muito grande. Então, por exemplo, no Planalto, município aqui do Paraná, onde a prefeitura ia conseguir adquirir uma terra para os caingangue, né, que vivem naquele local, houve uma resistência muito grande que acabou prejudicando o processo, assim, né? Então, acho que esse momento também dessa formação, dessa informação para a sociedade local, né? Eu acho que seria importante ter nesse momento. Então, assim, eu agradeço muito pela oportunidade. Deputado Gora, assim, a gente agradece muito por esse apoio às causas indígenas, né? Então, o deputado Tadeu Venere também, a comissão. Então, acho que é isso, essa minha contribuição, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento a maior ou para estar discutindo outros temas relacionados à questão da casa de passagem. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Osmarina, em teu nome, parabenizar a atuação do CIMI, mais uma vez aqui, pela pertinência, relevância e dedicação, né, às vezes com sacrifícios pessoais muito grandes. E é uma luta que, como eu disse no início, a luta dos povos indígenas é a luta de todo o povo brasileiro. Nós não somos indígenas, mas estamos na luta, estamos apoiando. Enquanto não houver justiça aos povos indígenas, a gente não vai ter um país justo, não vai ter um país realmente à altura dos ideais constitucionais. Obrigado, Osmarina.